é dia de notícia, de anúncio de reforços ou qualquer coisa do gênero. Hoje é dia de reverenciar aquele que nos deu as maiores alegrias com a camisa do Vasco, o eterno ídolo Roberto Dinamite. Dinamite nos deixou ontem, depois de uma luta diária contra o câncer, e hoje está sendo velado na sua casa São Januário, com a presença de torcedores, familiares, amigos, ex-companheiros de time, adversários e todos que nutriam por ele um carinho imenso. Roberto partiu, mas o Dinamite ficará eternizado em nossos corações, até porque um ídolo não morre jamais. O legado que construiu sua linda história no futebol, isso, meus amigos, ninguém apaga. E nesse boletim de hoje, nada mais justo que homenagear esse cara amigo, companheiro humilde, que estampava no rosto um sorriso sincero, mesmo naqueles momentos mais difíceis. E nada melhor que a gente ouvir aqui alguns antigos colegas de profissão que conviveram com o Dinamite nos gramados, nas conquistas e no dia a dia, para poder nos passar a dimensão exata de como foi compartilhar esses momentos ao seu lado e o peso que tem para o futebol. Bom, vamos começar com um cara carismático e que em todas as entrevistas que participa faz questão de enaltecer a importância do Dinamite para o futebol e para ele, inclusive. O capitão do título de 89, Zé do Carmo. O Zé não cansa de elogiar o ex-companheiro, dizendo que foi o cara que o ajudou muito em seu início no Vasco. Neste depoimento, o ex-volante fala da perda do Roberto e conta algumas histórias que teve com o saudoso artilheiro. Ouça aí. Olá, meu amigo Marcos Jacob. É um prazer voltar a falar com o amigo. Aqui quem está falando é Zé do Carmo. Marcos, um momento de muita tristeza, não é? A gente perde não só um ídolo, como também um amigo. A dimensão de jogar com Roberto Dinamite, não é inexplicável, porque na verdade você passa a sua infância vendo, não é, e a sua adolescência Roberto Dinamite fazendo gols maravilhosos, e depois você tem a oportunidade de jogar com ele. É uma coisa assim surreal, velho. Pode ter certeza. Eu particularmente ganhei um amigo quando cheguei em São Januário, porque eu fui apresentado a ele, foi um dos primeiros jogadores que me apresentaram, por Paulo Angione, na época supervisor, e ele falou assim: mais um pernambucano vitorioso que vai chegar aqui e vai se dar muito bem. E realmente eu fui vitorioso no Vasco da Gama, né? Sendo campeão em 88, sendo campeão em 89, 2 Ramon de Carranza. Então, o que a gente pôde trazer de troféus para o Vasco, a gente trouxe ao lado de Roberto Dinamite, que era um capitão e não era arrogante como capitão, muito pelo contrário, ele sabia exercer sua função de capitão de uma maneira muito simples e objetiva. Nós sabíamos já o posicionamento de Roberto quando ele não gostava de alguma coisa, então respeitávamos o nosso capitão, sem sombra de dúvida, porque era o nosso líder dentro das 4 linhas e fora também. Não é? Falar de Roberto Dinamite como pessoa, não é fácil, porque o diálogo era do dia a dia, não é? Os ensinamentos era para você se melhorar. Treine bastante, se dedique, não é? Seus investimentos, compre apartamento, invista em ouro, na época venda de telefone também. Compre o que você puder comprar para quando você parar de jogar você poder respirar. Então era essa, não é, as orientações de um Roberto Dinamite, preocupado com alguns jovens, não é, jogadores como eu também passando pelo Vasco. Então eu particularmente, não é, fico muito triste, não é, em ter que hoje estar velando um amigo. Claro que eu não vou estar presente, mas a tristeza é enorme, né? Já chorei, né? Me emocionei muito, mas eu prometi a mim mesmo que eu não iria mais chorar. Eu iria lembrar sempre do amigo Roberto Dinamite com alegria, porque era assim que ele nos recebia. Então, uma pessoa fantástica em todos os sentidos. E é claro que tinha histórias interessantes com o Roberto. A gente viajou uma vez para Washington, né, para disputarmos um torneio contra o Guadalajara, o Colônia, não é, o Vasco da Gama e Real Madrid. Então perdemos o primeiro jogo e aí voltamos para o hotel e daqui a pouco o alarme soa, não é, indicando que tinha um incêndio. Todos correram para a área que o gerente do hotel mandou a gente ir, do jeito que a gente estava, uns de cueca, outros só de calção, as mulheres de baby doll, e nada de Roberto Dinamite aparecer. E aí a gente já começou a ficar preocupado com aquela situação, né? Daqui a pouco chega Roberto todo pronto,
com 3 malas, dizendo, vocês estão brincando, né? Aí São Roberto não é para vir com mala não, não, eu gastei R$ 3.000, né, em lembrancinhas para minha família, não vou deixar não. Então esse era o Roberto Dinamite, fantástico em todos os sentidos. Na marca da Cal, todos nós já sabíamos, quando o Roberto ia bater, eu era o primeiro a abraçar, porque eu fazia pouco gol, então eu pelo menos queria aparecer na telinha como um dos primeiros a abraçá-lo. Então é isso que eu lembro do meu querido Roberto Dinamite, que foi um cara que me ajudou muito em todos os sentidos. Pode ter certeza, meu querido Marcos, né, Jacob. Agora vamos trazer aqui o depoimento de um zagueiro campeão carioca em 1987 pelo Vasco, Moroni, ele que já participou de uma resenha em nosso canal, fez questão de participar novamente, agora falando da perda do amigo Dinamite e a sua importância que tinha com a camisa do Vasco. Confira. Essa notícia da partida do Roberto nos deixou triste, muito triste, porque era uma pessoa diferenciada, não só como atleta, mas também como ser humano. Roberto era um exemplo, principalmente dentro da atividade do futebol, onde marcou muitos de nós. Ele tinha algo extraordinário, que era a capacidade de fazer a leitura correta dentro de um sistema bastante difícil que era o futebol, de manter um equilíbrio e saber diferenciar a parte individual da parte coletiva. Foi sempre um grande líder, né? Todas as realizações que ele conseguiu objetivar em campo o tornou ídolo e por merecimento. Uma pessoa ímpar como ser humano, e é muito triste hoje saber que ele partiu prematuramente. Infelizmente a vida é assim e a gente tem que seguir. E o positivo em tudo isso é que ele conseguiu realizar um grande feito e deixar um legado no Vasco da Gama. Ele sempre foi a espinha dorsal da estruturação desse clube na história. Então, Roberto, a gente só tem a agradecer pela pessoa e pelo atleta que foi. A gente sente muito pela família que ele nos deixou, mas sei que estão bem amparados e que Deus os possa confortá-los. E falar de Roberto é simples, porque talento não se compra e quem o tem que fazê-lo realizar dentro de campo, e ele o fez. E a dimensão dessa pessoa, eu pude ter a primeira experiência quando estivemos na Golden Cup, um torneio nos Estados Unidos, onde grandes equipes do mundo estavam presentes, e quando, antes dos jogos, todos os atletas eram chamados pelo nome, e quando chamaram o nome Roberto Dinamite, o estádio todo levantou de pé e ficou por 2, 3 minutos, 4 minutos ali aplaudindo. E ali eu vi a dimensão do ídolo, da importância que o Roberto tinha. Eu era novo no Vasco, alguns meses. Então, o Roberto teve tudo. Ser ídolo do Vasco, ter uma estátua por merecimento. A gente sofreu a perda, mas os nossos corações estarão sempre presentes e preenchidos pela grande pessoa e pelo grande ídolo que ele foi. Um grande abraço, que Deus o receba da melhor maneira possível. Bom, prosseguindo, trazendo agora a palavra do ex-lateral esquerdo Cássio. Cássio, que faz parte de uma geração vitoriosa da base do clube, que tinha Carlos Germano, Bismarck, Sorato, entre outros, e teve a oportunidade de jogar ao lado do Roberto, né? Inclusive sendo campeão carioca em 92, último título da carreira do Dinamite. O ex-lateral relembrou com carinho do companheiro e citou a dimensão para sua carreira. Cara, assim, recebemos a notícia com muita tristeza, né? O Roberto, além de ser um ídolo, ele era um amigo. Eu tive o privilégio de não só jogar, mas ter a amizade do Roberto. Então, assim, a notícia me pegou de surpresa e assim, chocou, né? Claro que nós entendíamos da situação do Roberto, da doença dele, mas é sempre ruim, né, quando você perde um amigo. E o Roberto, além de ser um ídolo, ele era um amigo. E quando você perde um amigo, a tristeza ela é enorme, né? E vai fazer falta. Apesar de
não frequentarmos a casa um do outro, mas o Roberto era um cara que sempre estava me mandando mensagem de apoio, sempre que a gente conquistava algo, ele nos parabenizava, seja por via WhatsApp, seja pelo Instagram. Né? Era uma pessoa que sempre estava fazendo um contato, apesar de nós não termos aquele contato físico, mas o nosso relacionamento existia, né? E eu consegui ter esse laço, né? Uma pessoa que era meu ídolo e passou a ser um amigo. Então, assim, a notícia nos deixou muito triste, mas nós cremos também que Deus tem o melhor para cada um de nós, né? E nós entendimos a luta também que ele estava passando. Não tem como você separar o Roberto do Vasco. É como Pelé ao Santos, Zico ao Flamengo e Roberto no Vasco. Tá sempre, um vai sempre estar ligado ao outro. Quando eu subi aos profissionais, eu já acompanhava o Roberto desde os 13 anos, o Roberto treinando. Eu via muito o Roberto treinar pela arquibancada, né? Eu lembro que terminávamos o nosso treino e como o Vasco na época, naquele anos atrás, não tinha CT, o trabalho era todo feito em São Januário. Então eu vi muito o Roberto treinar. Então assim, você vai criando aquela empatia, né? De você ver o ídolo no domingo e durante a semana você ter esse contato, né? Eu cresci vendo o Roberto treinar e quando eu cheguei aos profissionais, assim, a maneira como ele tratava nós, jogadores que subiam da base, era uma forma muito simples e que te marca, te deixa muito à vontade quando você tem o ídolo da instituição te tratando bem, né? Uma das coisas que me marcava muito era a maneira que ele exercia a liderança dele. Ele, claro, era aquele ídolo, era a nossa referência técnica de ídolo e a maneira como ele exercia essa liderança, de uma maneira muito tranquila, sabe, de uma maneira muito respeitosa. Ele não usava da condição dele de ídolo e de capitão da equipe para poder, de alguma forma, te cobrar um desempenho, sabe, uma atuação, uma entrega. A coisa do Roberto era muito na conversa, no diálogo, bem tranquilo, né, como ele sempre aparentou ser e sempre sorrindo. Isso aí para mim é a coisa mais marcante aí do Roberto. Me marcou muito como profissional e como pessoa. Então, para mim foi uma perda grande, né? Como eu te falei, eu comecei lá no Vasco com 13 para 14 anos. Eu via um ídolo, depois eu me tornei companheiro de trabalho e tive o prazer de ter amizade. Então, assim, o Roberto para mim, a nível profissional, é uma referência, né? Como atleta e como um ser humano. Por fim, vamos trazer aqui outro campeão carioca de 92. Este, inclusive, aparece aí na foto do título, né? O ex-meia Carlos Alberto Dias. Carlos Alberto, hoje técnico, coroou sua passagem naquele ano com aquela conquista e teve a oportunidade de jogar ao lado do Dinamite. Muito emocionado, ele fala da perda de um ídolo para o Vasco e para o futebol. Veja. Sobre o Roberto, rapaz, muito triste, né? Muito triste. Ontem, quando eu li a matéria, né? Eu sinceramente não acreditava, né? Embora eu estava passando aí vinha lutando contra essa doença aí há mais ou menos uns 2 anos, né? Mas sempre acreditando que Papai do Céu poderia sempre dar força e abençoando ele a cada dia que passasse, né? Mas perdemos aí um ídolo, né? Não no nosso futebol, mas no mundial. Roberto, desculpa aí, um pouquinho emocionado, porque eu tive o prazer, eu tive uma honra muito grande, o privilégio de ter convivido com ele no Vasco da Gama por praticamente 2 anos, né? Ele já ali no final da sua carreira, mas
futebol incrível, um ser humano fantástico. Eu sempre falo aqui, né? Relembro que o Roberto, eu nunca vi o Roberto mal-humorado, sempre com um sorriso bonito que ele tinha, que ele tem, eterno, eterno Roberto Dinamite. Os aprendizados que eu aprendi com ele, as ideias que ele passava, não somente para mim, mas no grupo, né, naquela época, né, com o Bismarck, o William, Giovanni, Jorge Luiz, Valdir Bigode, Jardel, Luizinho, Alexandre Torres, Carlos Germano, Cássio, Luiz Carlos Vinck, Pimentel, Eduardo, enfim, todos esses atletas que teve essa convivência com o Roberto foi muito gratificante, né? Muito gratificante. Eu só tenho que agradecer por tudo que ele proporcionou pra gente, tudo aquilo que eu aprendi com ele. E segue agora na minha vida como treinador também, os exemplos, né? Que o Roberto passou pra gente, mas enfim, é lamentável. Infelizmente aconteceu. Eu só peço a Papai do Céu que conforte o coração da família, sempre dando força, porque é complicadíssimo, né? É complicado, né? Mas enfim, vamos sempre estar orando aí por ele. Tenho certeza que agora ele vai descansar em paz. Está num grande lugar. E eu tenho que relembrar boas ideias, bons convívios e desejar aí muito sucesso sempre aí para a família, tá bom? Mas Roberto é ídolo, sempre vai ser. Bom, eu queria trazer outros jogadores aqui, mas acredito que precisaria de muitos e muitos vídeos, né, para colocar depoimentos do Dinamite, que era muito querido por todos os atletas. E eu coloquei esses 4 aí para a gente ilustrar um pouquinho do que foi o Dinamite, né? Bom, galera, mas é isso aí. Hoje não tem como trazer noticiário de sondagens, especulações ou planejamento para 2023. Os holofotes precisam estar focados nesse cara aí, Roberto Dinamite, uma perda irreparável para o mundo do futebol. Para o Vasco, então, imensurável. Desejo aqui mais uma vez todo o meu conforto, apoio e força aos familiares nesse momento difícil e dizer que o Roberto foi o maior, figura gigantesca do Vasco, ídolo eterno. E nós, torcedores vascaínos, levaremos para sempre em nossos corações. Descanse em paz, meu amigo. Até lá.